uma só canção. Estou indo, estou ensaiando e preparando pra cantar lá. Eu, você, todos, Jesus regendo esse grande coral. Estou indo, estou ensaiando e preparando pra cantar lá. Eu vou cantar naquele lindo coral. Quem é que vai cantar naquele coral? Eu vou cantar naquele lindo coral. Você também vai cantar. Eu vou cantar naquele lindo coral. Quem é que vai cantar naquele coral? Eu vou cantar naquele lindo coral. Você também vai cantar. Lindo, lindo coral. Lindo, lindo coral. Lindo, lindo coral. Lindo, lindo coral. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor para os nossos irmãos também que estão acompanhando no YouTube, irmã Thalita, irmã Vera, irmã Nil, nosso irmão de Brasília, Rio de Janeiro. Todos os nossos irmãos recebam essa paz em nome de Jesus, essa paz que excede todo o entendimento. Meus amados irmãos, é o nosso segundo dia de festa e está uma maravilha para a glória de Deus, amém? Glória a Jesus. Meus queridos, vamos iniciar esse momento fazendo um histórico, conforme começamos ontem com o nosso irmão Felipe, falando um pouco sobre o nosso pastor Elias Paixão. Hoje nós queremos trazer um testemunho vivo, né, de uma de nossas irmãs, que está aqui há bastante tempo, a nossa irmã Francisca Augusta, né? A irmã Francisca Augusta está ali, a mãe da Aldenisa, da irmã Lili, a avó da Gisele, tá certo? E essa irmã tem sido um testemunho fiel na nossa congregação, né? Hoje ela está com 96 anos. A nossa irmã veio para a congregação de Arpoador há 58 anos atrás, certo? 58 anos atrás, ela está aqui conosco. Amém. E ela faz parte dessa história. A irmã Francisca Augusta tem muitos testemunhos, fala sobre muitos testemunhos, mas um dos maiores testemunhos que ela tem dos avivamentos que existia na congregação. Quando ela chegou na nossa congregação, irmã, ela conta que não sabia ler, né? Não tinha leitura, mas ela gostava do coral da irmã Neidinha, né, Neidinha? Coral ali, e ela não sabia ler, mas ela ia escutando os louvores, né, do coral, dos departamentos, e aí ela ia se alimentando da palavra e do louvor e aprendeu a louvar o Senhor e a benzer o nome do Senhor, tá certo? Então a nossa irmã Francisca Augusta está ali. E o maior testemunho, irmãos, um dos maiores testemunhos, ela tem muitos, né? 58 anos de história, era testemunho, né, Wanda? Para dar e vender, mas para a glória de Deus, ela trouxe um mais recente, né, com a sua neta Gisele. A Gisele, irmãos, é uma jovem abençoada nossa, que louva ao Senhor, né? E teve um momento que a Gisele estava muito enferma, e aí, quando foram ver com os médicos, a Gisele estava com um tumor na cabeça, né? E aí, ficou aquela preocupação com a Gisele, mas aí convidaram o nosso irmão Neném, rapaz. Nosso irmão Neném é uma benção, viu? Convidaram o Neném. O irmão Neném foi lá, não sabia da situação, convidaram ele para orar, mas não contaram a situação para ele. E o irmão Neném fez a oração da fé, e lá ele disse para a Gisele: Gisele, Deus está te dando a cura. Meus irmãos, e para a glória de Deus, logo em seguida foi feita a radiografia, foi feitos os exames, e foi constatado que não tinha nada mais na cabeça da Gisele. Então, meus amados irmãos, nossa Francisca Augusta é uma bênção para a glória de Deus. Deus abençoe nossa irmã Francisca Augusta, toda a sua família. Continue nessa fé até Jesus voltar, minha irmã, em nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus, irmão? Você está feliz? São 75 anos de história. E ontem nós falamos que tudo começou em 1949.
né? Os mais experientes, a irmã Nina está aqui, conhece muito da história dessa igreja. Na verdade, as digitais da Nina estão aqui. Né? A Nina, Joel, Neidinha, está aqui a nossa irmã Lourdes, né? Muita gente que tem uma bagagem histórica muito grande junto à nossa congregação. Falamos nossa porque estamos aqui há 3 anos e alguns meses supervisionando esse trabalho debaixo da orientação do nosso pastor presidente, pastor Antônio José, e para nós é um motivo de grande alegria e honra fazer parte da história dessa igreja, certo? Nós estamos aqui, já quero deixar bem claro aos irmãos, aguardando o nosso pastor, para que o mesmo possa estar fazendo a leitura devocional desta noite, a leitura oficial. Enquanto isso, nós vamos dar continuidade à nossa programação, celebrando ao Senhor. E eu peço a você que aproveite esse momento ao máximo, né? Derrame o seu coração diante do Senhor, em ato de gratidão, de fé, certo? Eu creio que todos que estão aqui, todos, sem exceção, já estão sentindo a presença de Jesus nesse lugar. Então você veio para o lugar certo, no momento certo, no tempo certo. Adore ao Senhor de todo o seu coração. A gente vai estar dando continuidade. Eu quero já convidar aqui a nossa irmã Neidinha para estar celebrando ao Senhor. Repito, quando o nosso pastor presidente chegar, ele vai fazer a leitura da palavra do Senhor. Tá bom, irmã Neidinha? Celebrando ao Senhor. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Convido o meu velho para cantar comigo. Meu velho novo, viu? Nós saudamos a igreja com a paz do Senhor, irmãos, amém? O velho dela é o pai dela, tá? Irmãos, para mim é motivo de muita alegria, irmãos, participar dessa festa de 75 anos aqui do Arpoador, né? A Nina tá até ali, né? Que eu fui do conjunto de criança com a Nina, né? E participei do jovem. E, irmão, só tem coisa boa para contar, irmão, só vitória. Essa igreja é uma igreja muito abençoada, essa igreja do Arpoador, pode ter certeza. Se for contar aqui as bênçãos que o Senhor já fez aqui nessa igreja, irmão, não dá não, viu? Nós vamos virar a noite, porque é muita bênção. Eu não vou nem contar o que o Senhor já fez na minha vida, que senão vai tempo, mas é vitória. Essa igreja é uma igreja de vitória, glória a Deus. Eu convido toda a igreja para nós celebrar estes 75 anos, cantando junto com a gente aqui, 2 hinos da harpa maravilhosos. Eu convido toda a igreja para você dar o de melhor nessa noite para o Senhor. O hino de número 515 da harpa cristã, irmãos. Louvemos ao Senhor com muita alegria, viu, irmãos? É 75 anos, irmãos. Se pelos mares peregrino vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor pra onde Ele for, confiando na graça do meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se lá para o deserto Jesus me quer
contar. Contente com Jesus, levando a minha cruz. Eu falo de Cristo, que é a minha luz. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei comigo. Ai, é grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei ao Salvador Jesus. Eu desejo obedecer, pois na sua palavra encontro meu saber. Fiel a Deus serei, o mundo vencerei. Jesus vai comigo, não mais temerei. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei comigo. Vai, é grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Glória a Deus. Hino de número 564. São muitas bênçãos, né, irmãos? Conta Glória a as bênçãos, Deus. conta quantas são. Meus amados irmãos, São incontáveis, né? sempre o pastor Laércio fala 75 anos com ousadia aí, e merece, viu, irmão? Porque eu estou entoando esses hinos aqui e lembrando das vitórias que o Senhor já nos deu aqui nesta igreja. É vitória dia de culto de terça, vitória segunda, vitória quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Glória a Deus. Esse Deus merece honra e glória e louvor, irmãos. E agora nós vamos entoar o hino 564. Você vai lembrar das bênçãos. As bênçãos que o Senhor te deu são maiores do que as provas e do que as tribulações. Glória a Deus. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, prontas muitas bênçãos dizer-te uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, dize quantas são, recebida da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso
Aleluia. Que bênção, meus irmãos. Como já falou o nosso irmão Joel, nossa irmã Neidinha, são 75 anos de muitas bênçãos e vitórias da parte do Senhor para a nossa igreja. Já queremos aqui já externar a nossa gratidão a Deus por todos os nossos amigos que também fazem parte da história dessa igreja tão amada. Que Deus possa estar recompensando, certo, a dedicação e esforço de vocês por terem chegado aqui nessa noite, nesse santo lugar, para esse momento de celebração, de adoração ao nome do Senhor. Como falamos a priori, você está tendo essa oportunidade de aproveitar o máximo esse momento, certo? Já quero aqui também já trazer uma palavra para os nossos obreiros, para os irmãos mais novos da nossa igreja, né? À medida que os visitantes forem chegando, por gentileza, cedam o lugar. Já sei que até lá fora tem gente, irmão, já. E eu creio que Deus logo, logo vai estar nos abençoando ainda mais, né, Israel? E teremos condições de acolher todos os irmãos. E está uma bênção, certo? Já quero nesse momento aqui louvar a Deus por tudo que Ele tem nos concedido. São 75 anos de história, 75 anos pregando o Evangelho que conhecemos, vivemos e pregamos. Dito isto, já quero aqui, nesse momento, com muita alegria no meu coração, e não é segredo dos irmãos, sempre quando estamos aqui ministrando, quer seja na doutrina ou nos cursos de domingo, trazemos sempre à memória a forma como a nossa igreja, a Assembleia de Deus aqui no campo de Fortaleza, tem nos tratado. Eu tenho uma dívida de gratidão com o nosso santo ministério, tenho um respeito muito grande pelo nosso pastor, viu, meu pastor? Costumamos afirmar aqui, todos sabem disso, que o pastor desta casa se chama pastor Antônio José. Eu sou apenas um cooperador a serviço de Jesus e desse ministério, certo, que amo e respeito muito. Então o nosso pastor está conosco nessa noite, e já passo aqui a direção do trabalho para o nosso pastor. Pastor Antônio José. Glória a Deus. Saúde a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor. Só pedir só um amém desse jeito, viu? Amém abençoado. Meus irmãos, então chegou esse dia esperado, né? Pastor Laércio, com muita antecedência, nos falava dessa festividade. Desde o ano passado, já no coração dos irmãos, esse dia, esse final de semana, para celebrar o Senhor, 75 anos. Congregação de Arpoador, como as nossas congregações aqui do Setorial 2, principalmente as congregações aqui mais próximas da praia, né? São as congregações mais antigas, porque tudo começou ali no Arraial Moura Brasil, Tereza Cristina, e se expandiu para cá. É o nosso maior setorial, o Setorial 2, e a congregação de Arpoador chega a 75 anos. Lago dos Santos, pastor Israel, 70. Então todas estão nessa casa. Padre Andrade é a mais perto da sede, né? A mais pertinho da sede. E, irmãos, é uma alegria muito grande reunir-nos nesta noite, encontrar a igreja do Senhor. Hoje, especialmente, esse final de semana, esses últimos dias, têm sido dias assim muito intensos de trabalho na obra do Senhor. Hoje não foi diferente. E a gente não para, né? Graças a Deus por isso. Amanhã eu estarei também noutra festividade, lá do outro lado da cidade. E assim a obra de Deus vai caminhando. Louvando muito a Deus, meus irmãos, pela vida do pastor Laércio, esposa, e toda a igreja do Senhor, os cooperadores, líderes de ministério específico aqui do Arpoador 1. Essa igreja que o Senhor tem abençoado de uma forma tão especial. Traga a saudação de Janilda para todas as irmãs. Ela está dando um apoio ali à sua mamãe, que está lá em casa, que é a minha sogra e minha segunda mãe. E com a perca da minha cunhada, ela está abatida, né? Esse momento de luto, a gente está dando esse apoio. Janilda não sai do pé, fica lá
a igreja não pode parar e a gente fica se desdobrando. E foi assim, foram 2 semanas assim, bem difíceis para a nossa família. Perdemos 2 tios, já idosos, da geração da minha mãe, só falta um. Eu estou pensando na nossa, porque quando a geração passa, a próxima é a nossa. Então, isso é o ciclo da vida. E a gente tem que lidar com isso. E com a graça de Deus vamos lidando. Meus irmãos, eu quero louvar a Deus por estar aqui esta noite, revendo tantos queridos irmãos, aqui o pastor Israel por aqui, o pastor Evandro e outros companheiros. Quero convidar a igreja para ficar em pé, vamos fazer a leitura da palavra. O tempo passa rapidamente, né, irmãos? E a gente precisa remir o tempo nas festividades. Já ontem eu vi aqui as fotos da festa, o pastor Adail esteve aqui, né? Glória a Deus, a igreja está preparada para celebrar o Senhor. Eu quero convidar a igreja do Senhor para abrirmos as nossas Bíblias, leu na versão Almeida, revista e corrigida, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Quero convidar a igreja para a leitura do versículo de número 33. Podemos ler também o versículo de número 32. Mas é o versículo de número 33, onde o Senhor inspira-nos para compartilhar com a igreja uma palavra nesta noite. Nos diz a palavra, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32 e 33. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma dos que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E toda a igreja repete comigo: e em todos eles havia abundante graça. Vamos dizer mais forte: e em todos eles havia abundante graça. Glória a Deus para sempre. Amados, vamos fazer uma oração ao Senhor. Toda a igreja, quem quer ser incluído e abençoado nesta oração? Todo o povo de Deus. Glória a Jesus. Levantemos nossas mãos. Glorioso e eterno, soberano e santo Deus, Pai de infinita misericórdia e bondade, ó Senhor, nós te bendizemos, exaltamos o teu santo e glorioso nome, porque esta noite foi a noite que o Senhor fez, e nela nós queremos nos regozijar, Senhor, e nos alegrar. O coração da igreja, ó Deus, está jubiloso, Senhor, porque comemora 75 anos. Nós estamos agradecendo o Senhor pelos pioneiros que aqui passaram antes de nós, que semearam a boa semente e caindo em boa terra produziu fruto a 30, 60 e 100 por um. Te agradecemos por todos os pioneiros e pioneiras que estiveram aqui, Senhor, orando, pregando, evangelizando, ensinando, exortando, ó Deus, intercedendo. E hoje, tudo que nós vimos, Senhor, é fruto desta semeadura. Eles plantaram, eles colheram, nós continuamos semeando, continuamos colhendo, e assim a igreja do Senhor vai marchando. 75 anos é uma marca, Senhor, que nós hoje viemos dizer, foi o Senhor que fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Abençoa, Senhor, este culto, manifesta a tua presença, alegra os corações, toca em cada vida, em cada família, de sorte, Senhor, que tudo aqui concorra para a honra e glória do teu excelso e santo nome. É a nossa oração que por fé fazemos, no nome de Jesus, e toda a igreja dá um amém bonito para Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem sentar, meus amados. Eu quero retornar a direção para o pastor Laércio, para que ele possa conduzir aqui os louvores, os grupos musicais, ou uma programação, e voltaremos no momento da ministração da palavra.
Irmãos, que bênção. Vamos continuar celebrando ao Senhor. Nesta ocasião, queremos já convidar o nosso Ministério de Mulheres para estar celebrando ao Senhor com o hino Ministério Feminino, por gentileza. Depois dela segue a programação que está no script. Glória a Deus. Glória a Deus. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Vamos louvar em nome de Jesus. Toda honra e toda glória ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Eita, irmã, tá tão cheio que dá um nervoso. Ai, Jesus, orem por mim, viu, amados? Por nós, né? Todo o departamento. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Amém. Não temas, não temas, não temas, não temas. Aleluia.
pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegarei no céu, te adorarei. Te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegarei no céu, te adorarei. Te adorarei. Te adorarei. Quando chegarei no céu, te adorarei. Te adorarei. Te adorarei. Quando chegarei no céu, eu estou sentindo, aleluia, que está chegando uma novidade pra minha vida. É uma promessa antiga, esperada, desejada, tão sonhada, que está chegando uma novidade. Eu estou sentindo que está chegando uma novidade para minha vida. É uma promessa antiga, esperada, desejada, tão sonhada, que está chegando uma novidade. Vai virar, vai virar a página da minha história, meu Deus, vai virar. Vai virar, vai virar a página da minha história, meu Deus, vai virar. Vai virar, vai virar a página da minha história, meu Deus, vai virar. E ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar. E tudo que é mentira está sendo construído, deixa eu adorar. Ele está aqui, tem glória dele aqui. Baal tem que cair, profetas da mentira irão se dobrar. Irão reconhecer, terão que confessar que só há um Deus em toda a terra e céu, e outro igual não há. Aleluia! Louvado seja Deus. E outro igual não há. Aleluia! E outro igual não há. E outro igual não há. E outro igual não há. Vem Jesus, vem Jesus. Alabastadora, vem Senhor, aleluia. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora, vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora, vem Senhor Jesus. Aleluia, obrigado, Jesus. Toda honra e toda glória ao Senhor, aleluia. Glória a Deus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Meus queridos irmãos, o templo já se encontra lotado para a glória de Deus. Estamos aqui no segundo dia desta festa
de 75 anos. E nós cremos que neste sábado o Senhor também continuará derramando do seu poder sobre cada um de nós. Está aqui conosco nosso querido pastor presidente, pastor Antônio José. É uma honra tê-lo conosco. Que o Senhor nosso Deus continue abençoando a sua vida. Meus queridos irmãos, quero apresentar nesta noite os nossos visitantes. Está aqui conosco o pastor Israel Eloy, da congregação de Largo dos Santos. Está aqui conosco também o pastor Evandro, da congregação de Arpoador 2. Um obreiro veio com o nosso pastor Israel Eloy. Os obreiros e diáconos de Arpoador 2 também estão junto conosco. Que Deus possa vos abençoar. Nossa irmã Mazé também está nos visitando. Lourdes, Davi e Carol. Jânio e a sua esposa também estão nos visitando nesta noite. Também está conosco o nosso irmão Miqueias e a sua esposa, missionária Iara. Que Deus possa vos abençoar. Meus queridos irmãos, são muitos os visitantes. Também estamos recebendo nesta noite o nosso tecladista da congregação de Henrique Jorge 2, nosso irmão Clédio Lima. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Nosso irmão Ednardo e família também estão nos visitando. Micaele, Denor e família, Tassiane e Valéria, Francisco, tio do nosso obreiro Laércio. Como é que a igreja diz? Vamos lá. Como é que a igreja diz no 3? 1, 2, 3. Amém. Nessa noite eu quero já dar oportunidade para o nosso diácono Kleber. Meus amados irmãos, a paz do Senhor mais uma vez, glória a Jesus. Meus queridos, eu fiquei incumbido, nosso irmão amigo Maírton Félix esteve aqui na nossa ação social pela manhã e disse: Kleber, eu não vou poder estar aqui, tenho um projeto com os jovens ali na Escola Arondina, mas eu queria representar, né, dar um presente ao nosso pastor Laércio Júnior e dar uma paz do Senhor para a igreja do Senhor. Então, nosso irmão Maírton queria muito estar aqui, irmão, mas estava com 2 eventos, pediu para a gente entregar essa lembrança ao nosso pastor Laércio. Por gentileza, meu querido. Louvado seja o nome do Senhor. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Que alegria, né, irmão, que estamos aqui reunidos na presença do Senhor, aonde há fartura de alegria. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Neste momento, irmãos e irmãs, é o momento em que nós iremos recolher o dízimo e a oferta que os irmãos trouxeram para a casa do Senhor. Convido aqui 2 obreiros que vão até os irmãos, que assim o farão com alegria no coração e com um sentimento de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito pelas nossas vidas. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Esperemos sempre lembrar disto na nossa vida. Ele está conosco todos os dias para nos abençoar e nos fazer também abençoar uns os outros. Bendito Deus e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, queremos te agradecer por este momento tão singular na tua presença, Pai, onde nós nos rendemos e reconhecemos que tu és Senhor neste lugar, que todas as coisas, Senhor, são feitas, Senhor, pelo poder do teu Santo Espírito, Pai. Neste momento te peço, Senhor, que abençoe a cada um que vai dizimar, que vai ofertar, Senhor. Ó Pai querido, recompensa, Senhor,
com graça vinda do céu, Pai. Aqueles que não poderão, o Senhor também abençoa poderosamente no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, vamos continuar adorando ao Senhor Jesus nessa noite, cantando sobre o Evangelho que salva, o Evangelho que cura, o Evangelho que transforma, o Evangelho que vai levar o homem para o céu, o Evangelho de Jesus, aleluia! Verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo agora acha-se Senhor e diz a Deus como ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta a Deus, ele é tão claro como a água que eu bebi, e não se negocia a sua essência e poder, se camuflado a excelência perderá. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependida aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Este é o Evangelho de Jesus, que convence o homem do pecado, que salva o homem. É esse o Evangelho que nós pregamos, aleluia! O Evangelho mostra o homem morto em seu pecado, sem condições de levantar-se por si só, a menos que Jesus, que é justo, arranque de onde está e o justifique, o apresente ao Pai. Mostra ainda a justiça de um Deus que é bem maior que qualquer força ou ficção, que não seria injusto se me deixasse perecer, mas soberano em graça me escolheu. É por isso que não posso me esquecer, sendo seu servo não lhe digo o que fazer, determinando ou marcando hora para acontecer o que sua vontade mostrará. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependida aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependida aos pés de Cristo, o Rei dos Reis.
Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, o pastor Laércio dizendo assim, pastor, o senhor fique à vontade. Eu estou pensando, vou até meia-noite, né? Não assim não, né, irmão? Amanhã tem festa, né? Glória a Deus. Fazer menção aqui de outros companheiros chegaram, pastor Cleuto, do meu de Saraiva, né? Pastor Venecê, né? Tem a caravana, irmão Mazé ali, na nossa Barra do Ceará 2, faz sinal assim a mão, os irmãos do Ceará, ali da Barra do Ceará. Deus abençoe. Vamos dizer com alegria, saudando, dizendo amém. Amém. Meus irmãos, também muitos amados que estão participando do culto divino online também, né, irmãos? Então hoje aqui está chique. Glória a Deus. Quando eu chego na congregação que não está online, eu aproveito, irmão. Porque online a gente não pode contar muita coisa. Tem umas coisas que ninguém pode contar, não. Glória a Deus. Quem veio ouvir uma palavra para o seu coração, vou pedir para subir mais a palheta assim, tá para cima, para não ficar aqui, porque amanhã eu tenho que pregar de novo, né? Aí o ar-condicionado não é um bom remédio, não. Estando assim, tá bom, porque da última vez que eu vim aqui, irmão, até a gravata saiu pingando, né? Já hoje, o clima é outro, glória a Deus. O clima é outro, meus irmãos, e esforço dessa igreja, pastor Laércio mobilizou-se com essa igreja de uma forma muito linda, meus irmãos, e aí nós entramos numa parceria e hoje estamos vendo a bênção, né? Glória a Deus. Fico imaginando se não fosse o ar-condicionado, só os ventiladores, uma hora dessa, irmão. Tava um calor abençoado. Só em você se lembrar, eu disse, muito obrigado, Jesus. Pronto, meu irmão, tá ótimo. Muito obrigado, já é um povo eficiente. Meus irmãos, estou muito feliz, música boa, tudo ensaiado, tudo bonito, glória a Deus, conjuntos maravilhosos. Então vamos à palavra de Deus. Acho que é a primeira festa que eu recebo a oportunidade assim, 15 para 8 praticamente. É verdade. O pastor deve estar aprendendo aqui, ele aprende rápido. Glória a Deus. É o jeito que a gente faz na sede, né? Meus irmãos, mas não quero passar também do horário. Ainda temos um pouco da programação. Vamos abrir a Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 33. Eu vou compartilhar com a igreja apenas a última parte do versículo, mas leio novamente o texto completo. Atos, capítulo 4, versículo 33. E os apóstolos, Atos 4 e 33. E os apóstolos davam com grande poder, lindo isso, com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor, e em todos eles havia abundante graça. Em todos eles havia abundante graça. Eu quero compartilhar uma palavra que tem como tema esta expressão da parte B do versículo de número 33 do capítulo 4 de Atos. Em todos eles, em todas elas, haviam abundante graça. Meus irmãos, estamos aqui hoje para falar desta graça. Se não for esta graça, indizível graça, maravilhosa graça, nós não teríamos o que celebrar hoje aqui. Mas em todos vocês, esta graça continua fluindo. Isso já vamos computando 75 anos. A graça de Deus, ela surge no fundo do coração de Deus. Eu poderia dizer assim, no abismo incompreensível do seu ser, imutável, inescrutável, de um Deus todo-poderoso, que nunca foi, mas que sempre será, imutável, autoexistente, o Senhor da glória, onipotente, onipresente, onisciente. E essa graça fluiu lá na cruz do Calvário, quando o Cordeiro de Deus
consumou a nossa grande e eternal salvação. Então, o apóstolo Paulo, maior do que qualquer outro expoente da Bíblia Sagrada, meus irmãos, Igreja do Senhor, ele expõe este plano redentor de uma forma tão linda, tão maravilhosa, mas jamais ele desassocia toda a obra de Deus da graça que fluiu do sacrifício do Filho de Deus na cruz do Calvário. O resumo do apóstolo Paulo é tão claro quando ele expõe ali na sua epístola aos Efésios, capítulo 1, versículo 3 a 7, que bem que eu poderia ler todo esse texto, mas eu deixo para a vossa reflexão. O Evangelho, meus irmãos, do Senhor Jesus, o Evangelho que nós pregamos, vivemos, o Evangelho que conhecemos, ele começa com esta graça. O Evangelho de João, se você puder abrir a sua Bíblia comigo, tem um texto maravilhoso no versículo de número 17, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17, o Evangelho que tem o seu nome, o Evangelho de João, ele identifica Cristo por meio do qual a graça alcança toda a humanidade. Veja o que diz João, capítulo 1, versículo 17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém foi salvo até hoje, a não ser pela graça, desde Abel até este momento. Todos que foram salvos pela graça do Senhor. Desde que a humanidade foi banida da presença do Senhor, do jardim em que o Senhor havia colocado ali o primeiro casal, ninguém alcançou o favor divino sem que tenha sido através da graça de Deus. Foi a graça de Deus que possibilitou a grande e eternal salvação, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. É interessante, meus irmãos, eu colocar algumas coisas antes de chegarmos à parte mais especificamente revelada da palavra. Você às vezes escuta a graça de Deus, mas graças a Deus, mas o que vem a ser esta graça? É interessante que em Deus, graça e misericórdia são uma só coisa. A forma como ela nos toca e nos atinge é que as diferenciam, mas nos atinge separadamente, mas relacionadas entre si. E eu gosto muito é um escritor que eu sempre cito, e as pessoas, pastor, o senhor gosta muito do Tozer. É verdade. Mas o Wilson Tozer, ele falando sobre os atributos de Deus, a graça, a misericórdia, o amor, a justiça, a imutabilidade, a bondade, a graça, a misericórdia. Ele falando sobre os atributos de Deus, ele diz assim: a misericórdia é a bondade de Deus em confronto com a culpabilidade do homem. E a graça é a bondade de Deus derramada sobre homens e mulheres, apesar do demérito do homem, da culpa do homem, da dívida dele. Mas falando ainda assim mais simples, misericórdia, sem ser aquele estudo lá no seminário, né, na teologia sistemática, misericórdia, para que todos entendam, misericórdia é você dar à pessoa, dar a ela o que ela não merece. Você dá a ela o bem que ela não merecia, o favor que ela não merecia, a resposta que não merecia, mas você teve misericórdia e apesar disso você deu. E a graça é exatamente, não é que seja ao contrário. Enquanto que a misericórdia você dá à pessoa que ela não merece, a graça é você dar à pessoa exatamente o que ela não merece. Glória a Deus. É um favor imerecido. A pessoa não merecia a graça. Então a misericórdia você não dá à pessoa a paga do que ele merece. E a graça você olha, é de graça para você. Receba. É um favor imerecido. Mas meus irmãos, pela sua graça, Deus não nos imputa merecimento
aonde só havia culpa, a graça de Deus vem e nos banha de uma forma tão maravilhosa. A utilidade da graça para nós pecadores está, irmãos, em nos salvar e nos fazer assentar juntamente com Ele nos lugares celestiais, porque a peleja e a batalha é nos lugares celestiais. E eu gosto muito do apóstolo Paulo, quando escreve a Tito, dizendo assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade com as suas paixões mundanas, vivamos nessa presente era de forma sóbria, piedosa, justa, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus. Oh, glória a Deus! Quem está vivendo essa esperança, meus irmãos? Quando se entende que a graça de Deus aqui é eterna, é infinita, não tem início, não tem fim, e ela não vai se findar, enquanto estiver a igreja aqui, tem graça, glória a Deus. Então, às vezes a gente, meu Deus, como é que eu vou entender essas verdades teológicas tão profundas? Mas é só você comparar a graça de Deus com a sua necessidade. Jamais nós vamos esquecer da imensidão da graça de Deus. Eu conversava essa semana com um jovem obreiro, glória a Deus, esse pastor, eu estou sendo desafiado para começar a dirigir uma congregação lá do outro lado da cidade. Aí eu disse assim: mas conte um pouco da sua história. Eu disse: pastor, o senhor quer ouvir mesmo? Não está nem com 10 anos que Jesus me salvou. Dos que trocava bala com a polícia, só eu escapei. Porque um dia eu resolvi, a minha esposa era crente, mas eu logo me desviei e enveredei nesse caminho. Mas um dia eu estava assim num desespero tão grande e fui com ela para o culto. Cheguei lá, ela lá no irmão Raimundo Mendes, lá no Siqueira, e ele ia terminando o culto. O pastor chegou para mim e disse assim: meu querido, hoje é o último dia para você decidir, porque você foi assim, fez assim, aconteceu isso e isso, e o homem foi dizendo a minha vida todinha, pastor, e eu não suportei aquela palavra profética de Deus, e naquele dia eu me rendi aos pés do Senhor. A graça de Deus veio sobre mim. Todo aquele sentimento moral negativo, pecaminoso, tudo aquilo saiu, e eu passei a servir a Jesus, a conhecer o Senhor. Meus irmãos, a graça de Deus é maravilhosa, ou não é? Traz perdão ao mais perdido pecador. Eu disse para ele: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Ela é infinita, meus irmãos. Então, quando a gente lê aqui Atos dos Apóstolos 4:33, a parte B, em todos eles, falando dos discípulos de Jesus, os milhares já, o discurso de Pedro, o primeiro discurso, já uns 3.000 pessoas, depois o número já era 5.000 e vai aumentando, porque havia abundante graça. Eu queria parar aqui para meditar um pouquinho com a igreja, convidando aos meus irmãos para abrir o livro de Atos dos Apóstolos. A mídia que abre, fica mais fácil também. Meus irmãos, então vamos abrir a palavra do Senhor, vamos acompanhar aqui, vejamos aqui alguns aspectos. Pastor, por que essa abundante graça? Quando a gente fala de abundante, irmãos, esse verbo abundar, ele define aqui o limite da nossa capacidade finita. A nossa capacidade, ela é finita, porque é humana, mas a capacidade de Deus é infinita. Então, a abundante graça. Vamos ver aqui alguns aspectos dessa operação, dessa graça abundante que havia nos crentes da igreja primitiva. Vamos tomar como base só os 4 primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos. Pastor, que hora vai terminar esse culto? Tenha paciência que termina logo, glória a Deus. Então acompanhe comigo. Havia abundante graça. Diga para quem está ao seu lado: havia abundante graça. Havia abundante graça para esperar pela promessa do Pai. Atos dos Apóstolos 1:8 e versículo 14. Eles estavam lá no cenáculo, eles estavam esperando. O Senhor disse: olha, fique em Jerusalém. E enquanto Jesus estava dizendo: olha, mas vocês vão receber o poder, a virtude do Espírito Santo vai vir sobre vocês. Vocês, oh glória a Deus, vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém,
como na Judéia, como em Samaria e até os confins da terra. E diz o texto que enquanto Jesus ia falando essas palavras, ele ia subindo aos céus. E aí a gente já vê, quando o Senhor sobe, aquela voz maravilhosa dizendo: como vocês o estão vendo subir, da mesma maneira ele descerá. E eles voltam depois da ascensão do Senhor e vão para onde? Volta para o cenáculo, para esperar a promessa do Pai. Glória a Deus. E aí vem Atos 1:14 dizendo assim: e todos estes esperavam unanimemente em oração. E o versículo 39 do capítulo 2 diz assim: porque a promessa diz respeito a vós. Quem tem promessa de Deus aqui? Todos nós temos promessa. Deus vai te dar graça para esperar essa promessa, porque a promessa é de Deus. Você precisa também de graça para esperar a promessa. Eles esperaram a promessa. Então, em primeiro lugar, esse é um aspecto lindo. Havia graça para esperar para a promessa, pela promessa. Veja que quando Jesus fala sobre isso, ele estava ascendendo aos céus. 10 dias depois, oh glória a Deus, aconteceu algo glorioso. Havia abundante graça, quando de repente a promessa se cumpriu. Diga assim comigo: quando a promessa se cumpriu, havia abundante graça. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 2, eles estavam lá reunidos, já era o dia de Pentecostes, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente. Levante a sua mão, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor te encha de graça para esperar a promessa, porque ela vai chegar de repente. Quem crê que vai chegar de repente? Pastor, estou esperando, está com não sei quanto tempo e ainda não chegou, isso, mas vai chegar de repente. Laércio, glória a Deus, ele disse: pastor, olha aí minha bênção. Aí mandou a foto do Wesley. Glória a Deus. Pense num homem animado, meu irmão. Ô promessa para demorar. Eles parece que estava tudo perdido, mas de repente chegou, glória a Deus. Mas era impossível. Mas é de repente. O que você acha que é impossível, deixa a sua mão levantada, que isso é promessa de Deus. O que você acha que é impossível acontecer, vai acontecer de repente. Receba graça aí, recebe graça. Estende a mão para quem está do teu lado aí, diga aí: receba graça, recebe graça. Graça para esperar a promessa. Você vai ver, de repente vai acontecer. Vai acontecer. Oh, glória a Deus. Havia abundante graça no discurso de Pedro. Era graça. Era tanta graça no discurso de Pedro. A palavra era tão tocante, tão clara, tão real, que eles pararam o discurso assim no meio, ali pelo versículo 36, dizendo: varões, irmãos, e o que é que nós vamos fazer agora, Pedro? Isso é graça. Arrependam-se, creiam no Evangelho, glória a Deus. A graça era abundante na palavra. Palavra só é maravilhosa quando tem graça na palavra. Meus irmãos, festa só é boa quando a graça de Deus é derramada. Havia abundante graça também, pastor Israel, nos novos convertidos. Irmão, oh coisa linda é um novo convertido, cheio da graça de Deus. Mas tem uns crentes que inventam de ficar velho. Aí para dar um glória a Deus, só se pagar, o pregador tem que plantar coqueirinho, e uma confusão. Não, irmão, você está cheio de graça, e é graça para toda a vida, glória a Deus. Havia abundante graça nos novos convertidos, a alegria estava no coração deles. A graça confrontava o pecado, a graça gerava o arrependimento, confirmado ali pelo batismo, que a igreja ia crescendo. Isso é graça. Diga para quem está ao seu lado, para ele dar um sorriso e dizer: isso é graça. Pastor, eu já estou sem graça. Você pode até perder a graça porque não tem um sorriso, mas a graça está dentro do coração. Pode estar sofrendo, pode estar na peia, pode estar liso, pode estar devendo, mas está cheio de graça. A graça não se perde com as contas, com as dívidas, com as decepções, nem com as perseguições, não. Oh, glória a Deus. Havia abundante graça, gerando perseverança no seio da igreja primitiva. Olha que eu já estou no quinto aspecto.
Só são 17, mais ou menos. Eu estou brincando, irmão, mas são bastante. Eu anotei muitos, mas vocês só vamos até o capítulo 4, mas eu já estou no capítulo 2. Havia abundante graça para eles perseverarem na comunhão, na doutrina, no partir do pão e nas orações. Havia graça. E os irmãos acham que sem graça a gente persevera? Sem graça a gente ora? Sem graça a gente ouve a doutrina? Sem graça a gente resiste o pecado e a tentação? Não, a gente precisa de graça. Levante a sua mão assim para o irmão não se incomodar e diga: nós precisamos de graça. Nós precisamos dessa graça abundante. Sexto aspecto, havia abundante graça, de sorte que em cada crente havia temor. Meus irmãos, versículo 43, era graça, havia temor. E o que é esse temor, pastor? Nós estamos falando do temor reverente, nós estamos falando do temor do Senhor, daqueles que o reverenciam, que se prostram diante dele, que reconhecem a sua soberania, que reconhecem a sua glória, que reconhece a sua presença. O temor, que é bem-aventurado o homem e a mulher que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então havia abundante graça e eles temiam ao Senhor. Temiam ao Senhor. Havia abundante graça também sobre os líderes da igreja, de sorte que aqueles homens eram instrumento para a operação de sinais e maravilhas que estava acontecendo. Graça abundante era o fruto da intimidade deles com Deus, na comunhão, nas orações. Deus fazia maravilhas. Os irmãos creem que Deus ainda faz maravilha hoje? Eu creio, meus irmãos, eu creio nisso. Havia abundante graças. Eles compartilhavam dos seus bens com os mais necessitados. Não faltava nada para ninguém, meus irmãos. O resultado daquela união, o que era? Era um espírito de corpo trabalhando em conjunto. A gente viu isso aqui, tem visto isso aqui no Arpoador. Glória a Deus. A igreja se mobiliza, a igreja se junta, as igrejas se esforçam. Irmão, tem um lanche da fora, é para abençoar a compra do ar-condicionado. O irmão não está nem com fome, eu vou comer sem fome, que é para abençoar a campanha. Não posso comer não, porque eu tenho diabetes, mas eu pago para quem come. Diga para quem está ao seu lado, é graça, irmão. Tem que ter graça até para isso. De novo, pastor, campanha de novo. Aí tem uns crentes atribulados, eu não aguento mais essa campanha, vou dar R$5 e pronto. Ah, miserável, negócio de R$5. Você precisa ser cheio da graça de Deus. Abençoa a obra. E por causa dessa bênção, vamos aplaudir a Jesus. Hoje nós estamos aqui contando a vitória. Irmão, eu estou animado hoje. E é porque eu estou assim, cansado. Aí eu cheguei e eu vi essas coisas de artesanato que eu gosto. Eu achei legal. Para não dizer, não, legal é pouco, eu achei lindo. Eu pensei de sair e levar um, mas a festa não terminou ainda. Mas é tão bonito, né? Não é? É lindo. Aí você olha assim, meu Deus, para que isso? Irmãos, para ornamentar a casa de Deus. Até graça, a gente precisa de graça até para fazer, não é verdade, irmão? Precisa de graça para ter essa criatividade, isso é graça de Deus. Era isso que acontecia na igreja primitiva. Havia mais, meus irmãos, algo acontecendo. Eu já estou no capítulo 2, já no final. Havia abundante graça no templo. Diga comigo, havia graça no templo, nas casas, nos corações, nos louvores. E essa graça atraía todos os dias aqueles que o Senhor estava salvando. Glória a Deus. Era graça, a graça atraía as pessoas. Havia abundante graça para curar um coxo de nascença, o discurso inflamado de Pedro ali. E aí já estamos no capítulo 3 do Templo Formosa.
Havia abundante graça quando eles testemunhavam ali a respeito da graça do Senhor e foram presos por causa do Evangelho. Os irmãos se lembram? Foram presos ali em Atos capítulo 4, versículo 1 a 3, já estou no capítulo 4. Então havia abundante graça na mensagem. Milhares de pessoas haviam se convertido. O texto de Atos 4:4 diz que já era o número dos que criam. 5.000 havia abundante graça, enquanto eles davam razão da fé deles. Havia abundante graça para fazer homens indoutos falar com sabedoria. Veja Atos 4:14. Lá estava Pedro, lá estava João e os principais dos sacerdotes que os haviam mandado prender. Quando os soltam no outro dia, eles olharam assim e disseram: estes homens indoutos e iletrados, que falam com toda essa autoridade e desenvoltura, e diz o texto assim, e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Eles haviam estado com Jesus. Sabe qual é a diferença de quem tem graça e quem não tem, meus irmãos? É o tempo que você passa com Jesus, é o tempo que você anda com Ele, é o tempo que você aprende com Ele. Glória a Deus. Eram homens iletrados, mas haviam estado com Jesus, e eles falam como quem tem autoridade. Vocês vão ser soltos, mas nunca mais fale do nome desse Jesus de Nazaré. Eles: como é que nós vamos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido? Glória a Deus. Havia bastante graça para enfrentar as ameaças. Já estou no 15º aspecto. Vem aí, meus irmãos. Havia abundante graça. Diga comigo essa palavra. Havia abundante graça para enfrentar as ameaças e perseguições com toda ousadia. É a oração de Pedro aqui no capítulo 4, versículo 21, versículo 17, versículo 29, quando ele sai ali regozijando-se porque haviam sido açoitados, que haviam sido presos por causa do nome de Jesus. Eles voltam para onde? Voltam para o cenáculo, e ali comunica aos irmãos. Então Pedro levanta a voz em oração. Meus irmãos, é uma oração muito linda. Ele diz assim: Senhor, se estiver aí na tela, os irmãos acompanham. Senhor, contempla as suas ameaças e nos encha de graça, Senhor, para fazer tudo quanto a tua mão e o teu conselho anteriormente tem determinado, Senhor. Enche-nos de graça. Meus irmãos, não pense que é fácil. Na hora da perseguição, na hora da pressão, nós precisamos de graça de Deus. Graça para suportar, graça para não responder, graça para resistir o diabo. Essa perseguição aqui, quando Pedro orava: Senhor, contempla as suas ameaças. Essas ameaças, elas se faziam em 3 frentes diferentes. Olha aqui para o altar, 3 frentes. Primeira, a ameaça que vinha das autoridades, que vocês não podem mais pregar. Era uma ameaça externa. A segunda ameaça, as 2 ameaças seguintes, era uma ameaça que atacavam diretamente. Não era somente agora da autoridade constituída, do poder ali do Império Romano, não. Era mais do que isso. Era os principados e as potestades. A nossa luta não é contra a carne e nem é contra o sangue. Não é contra homens e mulheres. E eu quero dizer aqui de forma profética para quem está me ouvindo de perto e de longe: a sua luta não é contra homem e nem mulher. Não é contra carne e sangue, não é contra o marido descrente, a esposa descrente, o filho desviado, não é contra esse patrão que te persegue, não é contra esse colega de trabalho que tenta puxar o tapete. A tua luta, ela é muito maior do que essa, é maior do que essa. O diabo vem, mas a palavra do Senhor diz: resista firme na fé, ele vai fugir. As potestades, os príncipes das trevas deste mundo tenebroso, as hostes infernais da maldade, elas vêm e elas estão aí para vir mesmo. O diabo anda ao nosso derredor como um leão, buscando quem possa tragar, mas maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Receba a graça de Deus para resistir à perseguição e à ameaça.
Mas ainda tem uma ameaça mais terrível. É aquela que é do interior, é a que vem de dentro. São as ameaças que partem do nosso homem natural, da nossa natureza humana. É a ameaça que se relaciona com as tentações, com os nossos impulsos emocionais, sensuais, os nossos impulsos psíquicos, enfim, algo que de dentro de nós, que toca os nossos pensamentos, as nossas emoções, o que nós olhamos. Às vezes o olho cobiça, o coração diz sim, mas o Espírito Santo de Deus, cheio de graça em nosso coração, diz assim: não, você não vai trair o seu Deus. Eu quero estender as mãos para a igreja. Se você crê, levante também as suas. Receba graça nesta hora. Receba graça para vencer esse pecado. Receba graça para sentir-se livre de toda a culpa. Oh, quem está em Cristo, nova criatura é. Quantos podem agradecer a Deus porque a graça de Deus banhou o seu coração, meu irmão? Aleluia, aleluia, aleluia. Se você puder, diga com alegria para quem está ao seu lado: tem perseguição, mas tem graça. Tem oposição, mas tem graça. Tem luta, mas tem graça. Tem problema, mas tem graça. Tem dificuldade, mas tem graça. Tem enfermidade, mas tem graça. Quem pode agradecer a Deus pela sua graça que é abundante? Tem problema, mas tem graça. A graça provinha da oração, meus irmãos. O Deus Todo-Poderoso que comanda a história estava ali com aqueles homens. A graça provinha da oração. Aleluia. Isso é maravilhoso. Eu já me encaminho aqui para o final da mensagem. Havia abundante graça, porque eles buscavam a Deus em oração. E diz assim: Senhor, contempla as suas ameaças. Olha que texto lindo, meus irmãos. Oh, que coisa maravilhosa. Para fazer tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Nenhum exército romano, nenhum conselho humano podia obstruir o caminho que Deus traçou para a igreja. Ninguém vai obstruir o caminho que Deus traçou para a sua igreja. A graça provinha da oração. Glória a Deus. Eles eram ousados por causa da graça de Deus. Irmãos, às vezes eu vejo um irmão ousado e ele está animado e fala, e diz: pastor, eu creio, estou assim e tal. Meu irmão, eu aprendi a dizer uma palavra. Eu acho que esse é um versículo que está na minha Bíblia pessoal, pastor Antônio José 2:2, né? Eu não discuto com quem tem fé. Se você tem fé, meu irmão, vá em frente, creia em Deus, que Deus vai fazer algo impossível. É verdade. Tem também pastor Antônio José 3:3. Bem-aventurado o crente que não perde culto de doutrina. E aí tem um bocado de versículo assim. Diga assim comigo: a graça de Deus nos faz ser ousados pela fé. Agora repita comigo esta palavra do Espírito Santo: ousadia não é agir com impulsividade inconsequente. Ousadia exige coragem para vencer os nossos medos e para fazer o que nós sabemos que é correto. Deixa a sua mão levantada e receba graça para fazer assim. Os apóstolos se curvaram diante do Senhor em oração e não diante dos homens que faziam oposição. A graça que provinha da oração acionava o poder miraculoso de Deus, meus irmãos. E eles estendiam as mãos e coisas maravilhosas aconteciam. Glória a Deus. Quem não tem vida de oração recebe vigor da sua natureza carnal, mas quem tem vida de oração recebe graça direta do trono de Deus para não pecar contra o Senhor. Muitos têm caído, muitos acabam em desgraça espiritual porque perderam a graça de Deus. Tem gente, irmãos, que perde a graça de Deus, não tem temor com a graça de Deus. Havia abundante graça manifestando-se também através da unidade espiritual e fraternal na igreja. Veja,
capítulo 4, já terminando, versículo de número 32. E era o coração dos que criam, porque havia abundante graça. Meus irmãos, quando não tem graça, tem unidade. Não tem crente brigando, não tem ninguém fofocando. Os mentirosos de plantão somem. Tem gente que muda de ministério ligeiro, desaparece. Porque, pastor, o irmão disse assim para mim, certo dia, disse, pastor, como é que foi a reunião? Eu era ainda diácono da igreja. O irmão trabalhava com meu pai, naquela época da panificação e tudo, e ele trabalhava conosco. E era um diácono lá na congregação, naquela região. Não vou dar muito detalhe. Aliás, ele está no céu, posso falar dele à vontade, que faz tempo que ele foi. Eu acho que, não, tá, ele é falador, mas quando, na hora de ir, Jesus já tinha curado ele. E ele disse assim, pastor, irmão Tom Zé, como é que foi a reunião do ministério, naquela época do pastor Emiliano, ainda, meu Deus, isso é final dos anos 70 ainda, a maioria aqui não era nascido. Ele disse, como é que foi a reunião? Isso foi uma benção, o pastor Emiliano deu uma palavra de Deus. Eu disse, não, mas só isso? Você queria mais? Não. E não houve mais nada? Eu disse, mas como assim? Teve a palavra, não, reunião boa é quando tem uma confusão. Quem vai para cima, toma o microfone do outro. Pastor manda sentar, disciplina logo os 3. Isso é que é reunião. Eu gosto do negócio quente. É atribulado ou não é, irmão, crente desse? Quando você tem graça, quando o irmão sobe o tom, aí você se segura. Quando você sabe de uma fofoquinha, aí você vai e bloqueia. Em vez de você compartilhar o que não presta, recebe graça. Ele disse, Jesus, liga meu irmão, pare com esse negócio em nome de Jesus. Diga para quem está ao seu lado, isso é graça, só faz isso quem tem graça. Quem não tem graça, meus irmãos, a igreja só vive se viver em unidade. Essa é a unidade. Então os apóstolos, diga comigo, os apóstolos davam testemunho do Senhor Jesus com grande poder, porque havia neles abundante graça. Glória a Deus. Quando tem graça, a gente pode se aproximar do jardim do Senhor, pode se aproximar dele, pode chegar numa reunião como essa, levantar as mãos, obrigado, Senhor, pela tua igreja, por esta festa, pelos meus irmãos, olhar olho no olho e dizer, Senhor, abençoa meu irmão, abençoa minha irmã. Às vezes é uma pessoa difícil de amar, mas você, Senhor, me dê graça. É difícil abraçar, mas você abraça. Aí você sabe que a pessoa está com aquela tesourinha cortando por trás. Aí chega, minha amada irmã, e é beijinho, beijinho, tchau, tchau. Aí o Espírito Santo, olha aí, a serpente, esse abraço é minha serva. Aí você quer se zangar, sabe o que é que Deus diz? Ame a minha serva. Jesus, eu vou amar. Ama. O irmão estava atribulado, falou comigo um dia desse e disse, pastor, ore por mim. Estou muito chateado porque fulano contou uma história difícil. Eu disse, meu irmão, você é um bem-aventurado. Bem-aventurado? Um infeliz daquele? Um envenenado? Em tempo de me matar, pastor? Falando, me caluniando, injúria, vou processar, vou fazer um BO, e não sei mal o que. Meu irmão, você é bem-aventurado. Não estou entendendo, pastor. Vamos para o Sermão do Monte. Bem-aventurados sois vós, quando vos caluniarem, injuriarem e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Você é bem-aventurado. Ele disse, pastor, eu sou bem-aventurado, mas aquele miserável me paga. Eu disse, não, meu irmão, é o Senhor que vai cuidar dele. Recebe graça e entrega nas mãos do Senhor. Quem recebe graça aqui esta noite, fica em pé em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Abundante graça. Mas tem que ser graça abundante, irmão, se ninguém aguenta. Glória a Deus. Eu vou desafiar aqui os meninos e as meninas para a gente cantar um hino, né? Que fala sobre a graça. Tem aí? Vocês já pensaram? Não pensaram, não? Então vocês vão receber mais graça, né? Mas tem um hino lindo que fala sobre a graça, não tem, irmãos?
Quem está lembrando qual é o hino? Não, tem o hino da harpa, esse é maravilhoso, a graça de Deus revelada. Vocês lembram outro? Eu podia cantar o do grupo logo, né? Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Toca em meus olhos. Olha aí. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faz-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Meus dedos vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faz-me em Cristo outra vez. Faz-me em Cristo outra vez. Faz-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Oh, glória a Deus. Sol maior. A graça de Deus é mais doce do que bens terrestres aqui. Em gozo meu choro tornou-se, trazendo sua graça para mim. Levante sua mão, graça, 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 a mim basta graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Mais alta que a nuvem celeste, mais funda que o profundo mar. A fonte da vida fizeste, na qual nos podemos fartar. Agora os harpa eu sei. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Agora você vai saudar uma ou duas pessoas em Cristo Jesus com alegria, dizer assim: a graça do Senhor esteja todos os dias com você. Graça abundante, graça que não tem fim, abundante graça. Oh, aleluia, aleluia. Agora levante a sua mão comigo e vamos fazer um clamor agradecendo ao Senhor, meus irmãos. 2 minutos, deixa a mão levantada aí. É a hora da graça de Deus banhar o teu coração. Clamar é orar em voz alta. Vamos levantar a voz da oração? Maravilhoso Deus, a tua graça nos basta, Senhor. Ainda que haja espinhos na jornada, a tua graça nos basta. Ela bastou a Paulo, a Pedro, aos apóstolos, a Jesus de Nazaré. Não somos melhor do que nenhum deles. Por causa da tua graça estamos aqui. A tua abundante graça nos tem renovado. A tua abundante graça nos enche de bondade e de misericórdia. Nos faz levantar todo dia. Nos faz celebrar. Nos faz andar no vale, nos montes, passar nas fornalhas da provação aquecida 7 vezes. Mas pela graça nós entramos e o quarto homem entra e sai conosco. Abundante graça, Senhor, sobre a tua igreja. 75 anos
em que tua graça tem sido derramada. Abençoa o pastor Laércio, sua família, sua casa, os corpos de obreiros desta igreja, toda a liderança dos ministérios específicos, cada irmão e cada irmã. Ó Deus, o ministério de apoio da tua casa, a música, a mídia, o som. Meu Deus, estende as tuas mãos sobre essa igreja querida. Derrama abundante graça sobre o teu povo. E quem recebe essa graça, dá um glória a Deus bonito para Jesus. Aleluia. Deus os abençoe, meus irmãos. Vamos dar a mais linda salva de palmas que pudermos para Jesus. Pastor Laércio, podem sentar, meus irmãos. Meus irmãos, que bênção, né? Que bênção. Ouvimos a palavra do Senhor no nosso coração e vamos sair daqui, né, João Paulo, mais cheios da graça de Deus, amém? Eu quero mais uma vez aqui agradecer aos irmãos que estão aqui conosco, a compreensão da nossa juventude, do Ministério Infantil, de alguns obreiros. Na verdade tem um outro povo lá fora, viu, pastor? Que Deus abençoe, tá bonito. Que Deus abençoe a vida de vocês. E agora a gente vai para um momento, peço aqui permissão ao Ministério de Louvor, tinha um hino na programação, mas a gente vai adiantar aqui um pouquinho, já vocês cantam. Vamos aqui pedir ao nosso pastor para estar apresentando a nossa bênção. Lá na entrada da nossa congregação, certo? Tem um cantinho que as meninas que cuidam aqui da parte de eventos da igreja, nós temos um grupo específico, Kleber, a irmã Naide, a irmã Mari, certo? Foram eles que agilizaram toda essa ornamentação, foi um trabalho mesmo manual, certo? Capricharam, está muito bonito mesmo, mas lá fora tem uma placazinha que foi colocada, certo? Preta, e tem uma informação, conte uma bênção. Eu acredito que todos os irmãos que passaram por essas portas têm bênçãos para contar, né? Podem falar como falou o salmista: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. A história dessa igreja é uma história muito linda, marcada por muita luta, muito choro, muita batalha espiritual, mas também muitas vitórias, né, Joel? Para a glória de Deus. E nos sentimos honrados em fazer parte dessa família, dessa congregação, dessa amada comunidade. E ali eu bati logo a minha foto, quando as meninas cuidaram da ornamentação. Conte uma bênção. Não precisei nem escrever, irmãos. No meu caso, só fiz bater uma foto apontando para o Wesley, porque foram 19 anos de espera e parecia que não ia acontecer, viu? E Jesus mandou, foi vexado. Está aí o menino aí, uma bênção. Aí o pessoal pergunta: pastor Laércio, por que é que o nome dele é justamente José Wesley? E aqui não tem cerimônia, quem está caminhando com a gente sabe disso. José é o nome do meu pai, José é o nome do pai da Nígia, José é o nome do meu pastor, e José é o nome dos personagens que eu acho mais interessante na Bíblia Sagrada, certo? José. E Wesley é porque eu também gosto muito, amo muito os escritos de John Wesley, o ministério desse homem que Deus usou, certo? Trazendo uma palavra avivalista e também de santidade, é algo extraordinário. Quem conhece um pouco da biografia de Wesley sabe do que eu estou falando. Então é justamente isso. Eu quero convidar o nosso pastor presidente, para mim também é um motivo também de muita alegria ele estar aqui conosco, para apresentar o Wesley, né, José Wesley, ao Senhor nesse momento. A igreja, por gentileza, se coloque de pé, por favor, aqueles que podem, claro, né, irmãos? Certo? É bom para dar calcinha, né? Lá eu seguro o microfone, né? Seguro. Deixa eu ver aqui. Glória a Deus. Meus irmãos, quero convidar aqui a irmã Anígia. É a única pessoa que eu conheço com esse nome. Ainda tem 2 N's, né? Para complicar mais. Mas, irmãos, 19 anos. A igreja, eu digo assim, olhando para cá, é muita graça, né? É muita graça de Deus. Glória a Jesus. Que bênção, meus irmãos. Então aqui está José Wesley Barbosa Cardoso,
filho do nosso querido pastor Laércio, irmã Maria. José Barbosa Andrade, muito bem. Irmã Maria Nige. Glória a Deus. Você vai segurar, irmã Ivana? Olha aqui. Olha aqui a fofura. O microfone. O meu pajem de armas aqui não pode vacilar, não. Né? Irmão, o Wesley está aqui uma fofura. O Wesley, conhece a Jesus, Wesley? Ouviu falar do céu, rapaz. Irmãos, as crianças, né? Elas não têm consciência de si mesmas. Por isso são apresentadas ao Senhor. Mas quando tiverem consciência, elas serão levadas ao altar do Senhor para confessarem a Jesus. E depois serem batizadas. Por isso, elas são apresentadas no templo como Jesus foi. E nós vamos apresentar aqui o Wesley. Está com os olhinhos aqui arregalados. Crente, filho de crente pentecostal é assim, irmão. Quanto mais barulho, mais eles ficam sossegados. É uma bênção. Então vamos orar por ele. Vamos orar também pelo Laércio. Vamos orar pela irmã Nígia. Consagrando o filhinho deles. Porque foi promessa de Deus, é promessa cumprida. E hoje, nesse dia tão solene, está sendo consagrado ao Senhor. Oremos. Oh, glorioso Deus. Eis aqui, Senhor, nas minhas mãos o José Wesley. Pai, teu servo Laércio, irmã Nígia. Senhor, por esta criança oraram tanto tempo, esperaram. E, Senhor, quando parecia tudo tão difícil a cada ano que passava, de repente veio. Ó Deus, aqui está a bênção. Ó Deus, os teus servos abraçaram primeiro. E agora, Senhor, eu tomo em meus braços. Porém, Senhor, meus braços são humanos, terrenos e frágeis. Mas quero, Senhor, passar aos teus. E consagrar esta criança, Senhor. Porque os teus braços são inabaláveis. Jamais fraquejam. Conduz, Senhor, o Zé Wellington, Senhor. Ó Deus, aonde quer que ele for, entrar ou sair. Pai, que esta criança cresça como Jesus de Nazaré, em estatura, graça e conhecimento. Senhor, abençoa o Laércio, abençoa a irmã Nígia, que possa educá-lo, orientá-lo no temor da tua palavra, e que este menino, Senhor, cresça e venha influenciar de forma poderosa o teu reino aqui nesta terra. Pai, nós a ti consagramos o José Wesley, no nome de Jesus, e a igreja com toda alegria dá o maior amém que puder para o Senhor. Meus irmãos, tome seu assento por gentileza, estamos caminhando já para a conclusão da celebração. Quero aqui também fazer menção da minha sogra, né, irmã Fátima, os nossos sobrinhos, irmão Chiquinho. Deus abençoe a vida de vocês. Muito feliz por vê-los aqui. Eu quero já passar um rápido aviso. Irmãos, a gente está ali com a programaçãozinha para atender os nossos visitantes. Vai ter uma lembrancinha ali fora, e quando concluir a celebração dessa noite, os nossos visitantes, por gentileza, se direcione à porta central, certo? A irmã Tati, a equipe, ele vai estar atendendo primeiro os visitantes, e eu peço que a congregação local aguarde, certo? Primeiro vão os visitantes, depois a congregação local segue a fila, como diz o matuto, tá bom? Nós vamos celebrar o Senhor com mais um hino, por permissão do nosso pastor. Vocês ensaiaram, agradeço aqui a compreensão. Josenildo, após o hino, já sabe como deve proceder, né, meu filho? Glória a Deus. Meus irmãos, vamos continuar adorando ao Senhor nessa noite, amém? Aleluia.
Com a permissão do nosso pastor, eu convido a igreja para se colocar de pé. Aleluia. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desamparados, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Mais uma vez, a perseguição não parou a igreja. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Ela continua de
de pé, aleluia! O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Mais uma vez, a perseguição não parou a igreja. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aleluia! A igreja do Senhor continua de pé. Glória a Deus! Amém, glória a Deus. Aplauda ao Senhor nesta noite. Meus irmãos, aproveitando essa oportunidade, nós iremos parabenizar a nossa igreja, amém? São 75 anos. Eu quero desde já chamar para estar acendendo aqui a vela nosso irmão Deusdete. E quando o nosso irmão Deusdete acender a vela do nosso bolo, eu vou gritar arpoador, eu vou gritar, e você vai dizer arpoador 1, parabéns, amém? Quando eu falar no 3, amém? Você vai dizer arpoador 1, parabéns. Vamos lá. Ele está acendendo, vamos esperar. Glória a Deus. Aleluia. São 75 anos, amém, irmãos? 75 anos de arpoador. São 75 anos de história. Que o Senhor tem abençoado esta obra. Os pastores que passaram por esta igreja. Arpoador 1! Glória a Deus, vamos bater palmas, glória a Deus. Querida, muitas felicidades, Muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos. Mais uma vez. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Quero aqui chamar o nosso querido pastor presidente, pastor Antônio José, para se fazer presente. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos, agradecemos aqui mais uma vez, e a fumaça para todo lado, foi a vela aqui, pessoal. Nossos irmãos na Itália, Brasília, Manaus, Rio de Janeiro, os irmãos de Macapá, Deus abençoe a todos que estão acompanhando também de forma online a celebração dessa noite. Queremos agradecer mais uma vez aos irmãos da nossa comunidade aqui da Congregação de Arpoador, tantos que estão aqui conosco congregando, os que tiveram que mudar, mas vieram aqui para a Igreja Mãe, né? A congregação, certo? Que é uma benção. Arpoador 1, irmãos, é uma benção em nome de Jesus. Aos nossos obreiros, aos pastores, nossos companheiros do ministério, setor 19, todo o setor 19 aqui em peso, graças a Deus, é uma benção de Deus. E também agradecemos mais uma vez nosso pastor, missionário Yara Bastos, Miqueias, Deus abençoe a todos, Alexandre, pessoal do Cleitinho, que é da minha família, né? Primo da Nige, ali do Pio Saraiva, Deus abençoe. E passa ao nosso pastor. Amém. Eu ganhei o microfone, vou levar para mim. Bonito esse, é uma bênção. Meus irmãos, eu estava vendo aqui, eu chamo essa vela de maçarico, né? Ela dá trabalho para acender.
Aí, de tantos irmãos sofrerem, aí eu convidei o Adonias, que é o nosso evangelista que dirige o carro para me ajudar. Aí eu disse: Adonias, tu vai comprar um isqueiro. Pastor, mas é o único crente que eu sei que tem um isqueiro, é o Adonias. Ele fica lá no carro. Aí, se tu bota no bolso que vai ter bolo, aí quando ninguém conseguir acender, tu chega lá. Mas não tem sido uma benção. A gente chega por aí afora, não está acendendo a vela, quando bota lá no isqueiro, vai no instante. Glória a Deus. Irmãos, minha alegria, o pastor Ricardo está ali, né, Emanuel, Deus te abençoe. Obrigado, Ricardo, pela lembrança que você levou hoje. É bênção de Deus. Irmãos, olha, pastor, bom, o senhor ganha essa bênção todinha, foi. Aí foi um pacote só, né? Ricardo levou um livro bonito para mim. Irmão, estou feliz de rever meu companheiro irmão Olímpio. Irmão Olímpio, para você. Olha, irmãos, quem conhece o irmão Olímpio aqui no Arpoador, levanta a mão. Meu Jesus. Os irmãos sabem que a gente tem uma jornada junto, né? O irmão Olímpio. E ele é aqui desde antes de Pacajus, né? Nós nos encontramos em Pacajus e ele cooperou comigo. Aí tem uma jornada boa ali no Pacajus, né, irmão Olímpio? 7 anos. E depois ele veio aqui com o irmão Ribeiro, enfrentou aqui um vale grande com o irmão Ribeiro. Não foi não, Olímpio? Ele foi bater lá no gabinete. Meu irmão, foi o tempo. Mas o Senhor nos deu vitória com o pastor Ribeiro, aquela família querida que coopera sempre conosco. É uma bênção. Eu, irmão Olímpio, irmãos, ali em Pacajus. Olímpio, acho que eu vou contar essa história. Se não for verdade, tu me desmente. O irmão Olímpio estava lá na congregação, lá da Cavalaria, lá na Lagoa Seca. E aí ele sempre gosta de louvar e cantar os hinos. E cheguei lá, tinha um problema lá um dia para resolver. O irmão disse: pastor, esse dirigente aí não dá certo não. Eu disse: por quê? É porque ele veio me repreender. Eu disse: mas por quê? Eu gosto de cantar o hino: o sangue de Jesus me lavou, oi, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, oi, me lavou. Aí o irmão Olímpio: não, meu irmão, não é assim. A harpa não está assim. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Aí o irmão Olímpio ensinando certo, o irmão foi querer me convencer que ele estava certo e o irmão Olímpio estava errado. Disse: não, meu irmão, mas está na harpa assim: pastor, até o senhor? Pois eu aprendi, foi oi, me lavou, e o oi ninguém tira. Pois fica com o seu oi, que eu vou com o Olímpio cantando certo. E ele estava invocado, querendo que eu tirasse o dirigente por causa do oi. Só muita graça, não é, irmão Olímpio? Aquele abençoado. Mas a gente só canta assim, né? O sangue de Jesus me lavou, oi, me lavou. Os crentes têm cada coisa. Só a graça de Deus. Irmãos, nós vamos concluir o culto divino essa noite, né? E cadê o líder do setor, o pastor Israel? O pastor Israel é o chefão dessa região toda, né? Convidar ele: pastor Israel, vem aqui orar por nós. Concluindo o culto, né? Agradecendo ao Senhor, quase toda a liderança está aqui. E o pastor Vilnecê, que é quase um patriarca, vai transmitir a bênção apostólica. Amém, pastor Vilnecê? Vem logo para cá, pastor Vilnecê, em nome de Jesus. Pastor Israel, pronto aí? Meus irmãos, quem está grato a Deus por esta noite, por esta festa? Deixa só uma levantada para a oração final e depois para a bênção apostólica. Glória a Deus. Nós saudamos a igreja com a paz do Senhor. Parabéns pelos 75 anos. Largo dos Santos em novembro, 70 anos, pastor. Já uma pré-agenda com o nosso pastor presidente. Claro, ele vai estar lá conosco e vai ser bênção de Jesus. Pastor Laércio avisa que os obreiros permaneçam aqui para aquela foto, tá certo? Abençoada. Todos os obreiros, pastor Laércio pede que avisemos. Vamos orar no nome de Jesus, agradecendo ao Senhor. Pai, nesta noite, Senhor, tão memorável, histórica, para a tua igreja aqui em Arpoador 1, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, Senhor, falada ao nosso coração. A tua graça, Senhor, ela é, Senhor, fundamental para que possamos estar diante da tua augusta presença. Senhor Deus, nesses 75 anos desta igreja, Senhor, ó Deus, onde tantas coisas maravilhosas têm ocorrido, ó Senhor, nós sabemos que tantas lutas também,
mas a tua boa mão foi estendida sobre esta igreja, sobre o teu povo, aleluia. Continua abençoando poderosamente pastor Laércio, ó Deus, e sua família. Continua abençoando o pastor Antônio José, Senhor, na direção dessa grande igreja em Fortaleza. Ó Deus eterno, continua conosco, abençoando o restante da festa amanhã, Senhor. Que seja a bênção ao teu povo, que vidas sejam contempladas e salvas para a glória e honra do teu santo e maravilhoso nome, pois é no nome de Jesus que nós te pedimos e por fé te agradecemos. Amém. Graças a Deus. O grande e infinito amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação, o poder do Espírito Santo repouse sobre cada um de nós esta noite aqui, nesta grande festa, para a glória do Senhor. E a congregação diz: amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, Deus abençoe a vocês. A paz do Senhor, uma boa noite. Oreis por mim, careço das vossas orações. Foi uma alegria muito grande. Convidar os obreiros do setor 19 para vir aqui. Os obreiros da congregação local. Maurício, vem.